irmãos da IP Barra, bom dia. Eu senti no meu coração, devido às circunstâncias, de excepcionalmente hoje, não dar sequência às exposições bíblicas sobre o Evangelho de João. Eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã para um texto do Sermão da Montanha, sobre o qual eu falei ontem na live do meu Facebook. Mateus capítulo 6, versículo 31, que me parece uma passagem que se aplica perfeitamente ao que a igreja está atravessando nesses dias. Diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o teu nome pela tua palavra, que nesses dias de trevas tem servido de luz para as nossas mentes e corações. Senhor, como mensurar o incalculável consolo que obtemos diariamente por força do contato com as tuas promessas nas Sagradas Escrituras. Bendizemos também o teu nome por conhecermos o Senhor nosso Deus, por podermos dizer: eu sei em quem tenho crido. Louvamos o teu nome pela doutrina da providência, por sabermos que na eternidade tudo foi decretado para o louvor do teu santo nome e a felicidade do teu povo eleito. Por isso, Senhor amado, nesses dias de tormenta, de angústia, de perplexidade entre as nações, nós podemos afirmar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, porque estamos certos que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Senhor querido, por isso que nós rogamos a Ti que nessa manhã o Senhor socorra os irmãos que estão nos ouvindo e que sofrem terrivelmente, angustiados quanto ao seu futuro, ao futuro dos seus entes queridos, daqueles que lhes são caros. Senhor de toda graça, mostra a estes que Tu és um pastor que conhece as suas ovelhas pelo nome, que nenhum deles duvide do Teu cuidado providencial. Nós rogamos a Ti, Senhor, que ao mesmo tempo a nossa preciosa igreja seja a resposta do Senhor nosso Deus às orações do Teu povo. Senhor, nós sabemos que Tu tens orações a atender, irmãos endividados, irmãos aflitos, irmãos angustiados, e nós nos oferecemos a Ti para sermos a Tua resposta, a graça encarnada, Senhor, manifestada em nossas vidas, para a consolação, Senhor, daqueles que clamam, ó Deus, aguardando do Senhor nosso Deus a resposta à sua oração. Senhor querido, nós pedimos que o Senhor cure os enfermos, em nome de Jesus. Nós rogamos a Ti que o Senhor também atenda as demandas financeiras do Teu povo, de maneira que o pão lhe chegue à mesa, e que nesses dias, Senhor, todos também possamos dizer: tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso contentes. Não permita, Senhor amado, que percamos tempo com aquilo sem o que podemos muito bem viver, Senhor. Ó Deus de toda graça, sustenta a Tua igreja. Senhor, que no retorno para este tempo, naquele prazo determinado por Ti, nós encontremos uma outra igreja, e a igreja encontre um outro pastor, Senhor. Ó Deus, que esse fogo da tribulação nos purifique, que os nossos cultos se tornem mais solenes, mais pentecostais, Senhor, mais transcendentes, que a Tua palavra seja ouvida com mais temor, de modo, Senhor,
que tu encontres na Igreja Presbiteriana da Barra um povo que esteja, Senhor, em razão do seu caráter, da sua firmeza em Cristo, da sua semelhança a Cristo, Senhor, à altura das demandas desse presente século, Senhor. Deus de toda graça, nós pedimos que tu estendas a mão sobre a humanidade, que segundo tua soberana vontade, o Senhor detenha esse vírus na África subsaariana, Senhor. Soubemos hoje que o vírus já chegou na Nigéria. Compadece do povo africano, Senhor. Nós pedimos também pelas nossas favelas. Soubemos ontem que o vírus já está presente na cidade de Deus, Senhor. Ó Deus amado, e agora vindo pelo caminho, vi muitos moradores de comunidades pobres ainda, Senhor, em contato muito próximo uns com os outros. Deus de toda graça, de toda bondade, em nome de Jesus, preserva esses, Senhor, entre os quais se encontram muitos que professam fé em Jesus Cristo. Preserva, Senhor, os que estão do lado de dentro da igreja, os que estão do lado de fora. Compadece-te das comunidades pobres desse país. Compadece-te daqueles, Senhor, membros da classe média e que estão, Senhor, vendo as suas finanças se esvaírem, se tornando gradativamente pobres, Senhor. Compadece-te desses também, e que esses dias sejam dias de intensa generosidade. Senhor, opera nas famílias que estão enterrando os seus entes queridos, Senhor, em nome de Jesus. Preserva, Senhor, a espécie humana, e que já possamos tirar dessa crise global, planetária, aquelas lições, Senhor, que são importantes, a fim de que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu, Senhor, mas de modo deliberado, por meio da vida do seu povo, Senhor, de homens e mulheres deste século, Senhor, que nesses dias de sofrimento, não tem como se justificar dos seus erros, Senhor, porque o surpreendente não é que a humanidade esteja passando por essa provação. Surpreendente, Senhor, são os dias de prosperidade, em que o Senhor nos trata como se nós não fôssemos injustos, Senhor. Por isso nós bendizemos o teu nome, porque tu és Deus longânimo, tardio em se irar. Agora, Senhor, ilumina a tua palavra, que possamos entender o texto das Sagradas Escrituras, que ele cale profundo no nosso coração. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos queridos, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 32, ou verso 31, apresenta o Senhor Jesus dizendo o seguinte para os seus servos: portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Então, o Senhor Jesus está falando de uma possível resposta que homens e mulheres que conhecem o Evangelho podem dar à vida, e em especial quando a vida assume o formato que assumiu nesses dias de coronavírus. Muitos estão dedicados à busca de respostas para essas perguntas ou perguntas análogas a essas: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Será que esse vírus vai alcançar a vida de alguém que eu amo? Será que eu perderei todos os meus bens? Será que o que aguarda a humanidade são dias de sofrimento sem fim? Será que essa crise durará mais 5 meses, 10 meses, 1 ano? Será que nós estamos diante do primeiro de uma série de vírus e de outras tragédias que atingirão a humanidade? Quer dizer, a mente humana é pródiga em formular esse tipo de pergunta. E isso se deve ao fato, como muito bem destacou Blaise Pascal,
de nós sermos seres pensantes. Por sermos seres pensantes, nós conseguimos divisar as ameaças concretas que existem nesse planeta, que estão próximas de nós, a nossa vida, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, bem como a vida, a felicidade e o bem-estar de pessoas que tanto amamos. Então aqui está o Senhor Jesus lidando com um dos gigantes da alma, a ansiedade. Aqui nós poderíamos incluir também o medo, as preocupações. Aqui nós estamos diante de seres pensantes e que precisam de uma resposta racional aos seus problemas. Eu estou certo que essa crise humanitária, ela está desferindo um golpe no discurso já surrado, antigo, cansativo, romântico, infantil. Eu diria, focado na exploração da desgraça humana presente em muitas igrejas. Eu vim pelo caminho agora, irmãos da Igreja Presbiteriana da Barra, permitam-me dizer algo. Em não poucas vezes, eu saí dessa igreja dizendo para mim mesmo, Senhor, sabe, dizendo para Deus, dizendo para a minha alma, a pregação poderia ter sido mais suave, poderia ter falado com mais doçura, poderia não ter dado tanta ênfase aos problemas sobre os quais eu abordei. Em não poucas ocasiões eu fiquei também pensando, Deus, mas o que eu poderia fazer diferente, já que a pregação expositiva da tua palavra, a exposição de livros inteiros faz com que nós nos deparemos com passagens que são muito duras de ouvir e de pregar. E quando eu vim agora pelo caminho, eu fiquei pensando, Senhor, louvado seja o teu nome pelo teu Espírito, ter orientado a Igreja Presbiteriana da Barra na direção da pregação expositiva de livros inteiros da Bíblia. Louvado seja o teu nome por não fazermos esses apelos que manipulam, por não trazermos para o púlpito essas mensagens açucaradas que não preparam os seres humanos para a vida. Não foram poucas as ocasiões que vocês me viram, você, membro da Igreja Presbiteriana da Barra, dizer, cuidado, a vida é dura, curta e incerta. Precisamos, portanto, estar cheios do Espírito, vestidos da nossa armadura completa, porque não há férias no reino espiritual. Portanto, não vai ser fácil pastores voltarem com esses discursos, especialmente nesse contexto em que muitos estão apavorados com as consequências para a saúde dos seus membros da disseminação desse vírus. E aqui está o Senhor Jesus dizendo que esses gigantes da alma, eles não são combatidos com orações irresponsáveis, com apelos que tem como fundamento mera manipulação emocional. Observe que o que o Senhor Jesus está dizendo é que aquelas pessoas não precisavam fabricar emoção, que a saída não consistia em criar um ambiente, sabe, na igreja que possibilitasse as pessoas terem uma forte experiência emocional, contudo vazia de conteúdo. Num momento como esse, nós percebemos que a igreja precisa de doutrina, precisa do alimento sólido das Sagradas Escrituras, porque a nossa travessia por esse planeta, e vocês, membros da nossa querida igreja, têm me ouvido falar isso a exaustão, nós estamos atravessando por um deserto de serpentes abrasadoras. Este mundo não foi designado para nossa felicidade. Um dia, sim, ele foi um jardim, e ainda nós vemos traços dessa criação original
presentes nesse planeta. Contudo, a nossa espécie se afastou do Criador. Quando nós olhamos para um cenário como esse, o que nós podemos dizer? Além de considerar o fato de que a espécie humana trabalhou duro para que Deus usasse o seu megafone. E agora, portanto, os que estão do lado de dentro da igreja, os que estão do lado de fora, homens e mulheres de todas as nações do planeta, estão diante de um problema comum, perante as mesmas perguntas. Contudo, o que o Senhor Jesus enfatiza nessa passagem é que a igreja não precisa necessariamente se comportar como aqueles que não conhecem a Cristo, que nessas horas é possível a igreja deixar evidente para o mundo que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Porque olha o que o Senhor Jesus declara: não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Não são essas as perguntas que nós devemos responder nesse momento. Porque, veja só, essas perguntas não devem ocupar o nosso campo mental, porque nós estamos diante de uma responsabilidade maior. No momento de dor, de angústia, de sofrimento, como que a humanidade está passando, é tarefa do cristão de, antes de pensar no seu bem-estar pessoal, pensar na glória de Deus. Nós nos encontramos diante de uma oportunidade extraordinária de mostrarmos a diferença que Jesus Cristo faz na nossa vida. Aquela história que eu já mencionei 2 vezes essa semana nas minhas lives. John Wesley procurando os irmãos morávios num barco, numa travessia do Atlântico, em meio a uma tempestade terrível. E ele vira-se para os irmãos moráveis que estavam passando um avivamento extraordinário e lhes pergunta: vocês não estão com medo, não estão receosos pela sua vida, pela vida dos seus entes queridos? Ao que um dos moráveis se levantou e perguntou para John Wesley: o senhor por acaso conhece Jesus Cristo? Então o que o Senhor Jesus declara? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Os gentios é que procuram estas coisas. O que ele está dizendo é o seguinte: não é que a igreja não deva fazer provisão para o futuro. Não é que a igreja deva desconsiderar as ameaças à vida. Não é que a igreja deve manter o culto, sabe, num contexto em que as nações livres do mundo inteiro estão tomando medidas de isolamento social com vistas a não disseminação do coronavírus. O cristianismo nos chama para pensar. O cristianismo exige que nós usemos o cérebro, que saibamos a diferença entre temeridade e coragem. A temeridade consiste na decisão de, pela fé, correr riscos desnecessários. Riscos desnecessários. Eu acho que eu falei isso no domingo passado. A tentação de pular do pináculo do templo nunca faz parte da vida do ateu, do agnóstico. É uma tentação do que crê. Então, usamos o cérebro, mas o Senhor Jesus diz: esse cérebro tem que funcionar a partir do espírito do Evangelho, da iluminação da verdade, do conhecimento da doutrina. Os gentios é que procuram todas estas coisas. E aqui o Senhor Jesus chama os seus discípulos para pensarem nos gentios. Lá estavam eles em Israel, em condição de olhar para o seu entorno, para as nações com as quais Israel fazia fronteira, e perceberem o fato de que aqueles que não foram objeto dessa revelação que Deus fez de si mesmo ao seu povo, através dos profetas no Antigo Testamento, se dedicavam a práticas religiosas, eram tomados por determinados sentimentos, reagiam à vida de uma determinada forma, vejam só, condizentes com a sua visão de mundo.
com o fato dessa gente não ter acesso ao conjunto de verdades reveladas por Deus nas escrituras do Antigo Testamento. Os gentios são todos aqueles que não faziam parte do povo de Israel, que não tinham e não têm literalmente o patriarca Abraão. Mas o que caracterizava a vida dos gentios era mais do que isso. Frequentado escola dominical na nossa igreja, que há uma diferença entre revelação natural e revelação especial. Para que o homem o conhecesse, Deus se revelou a ele de duas maneiras. Deus se revelou através da natureza e Deus se revelou através da sua palavra. O gentio, ele só tem as informações que podem ser recebidas pelo homem a partir da contemplação da ordem natural e do contato com a sua consciência, com o seu próprio ser. Então é tudo que o gentio tem. Imagine, portanto, uma sociedade sem Bíblia, sem o conhecimento da verdade, sem o Evangelho, sem nada saber sobre Jesus Cristo, nenhuma informação sobre a pregação de Cristo. Então, do que essa sociedade dispõe? É com base em que os homens e mulheres dessa sociedade se aproximam do seu Criador. Tudo que essa gente dispõe, não há uma revelação especial. O que essa gente tem é a ordem criada. E de fato, a Bíblia declara que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo da carta aos Romanos, a partir do verso 18, declara: porque os atributos invisíveis de Deus, bem como o seu eterno poder e sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então nós temos o céu, o sol, a lua, as estrelas, nós temos a noite enluarada, nós temos o cântico dos pássaros, nós temos o sabor das frutas, o cheiro das flores, nós temos o sorriso de uma criança. Isso aí eu não estou querendo ficar aqui de pieguice, não. Nós temos essas impressões digitais de Deus na ordem criada. Contudo, os gentios nunca souberam tirar proveito dessa revelação. E é isso que o apóstolo Paulo declara no verso 18 de Romanos capítulo 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, ao longo da história da humanidade, o que se percebe é que o ser humano jamais soube tirar proveito da revelação geral, dessa revelação que Deus faz por meio da criação. Por isso, aprouve a Deus se revelar por meio da sua palavra, fazendo com que profetas e apóstolos se tornassem receptáculos da revelação. E não vejo nenhum absurdo nessa doutrina, se partimos do pressuposto que Deus existe, Deus é pessoal e Ele se preocupa com a nossa vida. Um Deus que se preocupa com a nossa vida deve ter interesse em nos retirar das trevas que nós nos encontramos. Trevas que consistem na nossa incapacidade de poder, a partir do contato com a revelação natural, saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Como nos reconciliarmos com Deus contra o qual nós pecamos. Como lidar com uma desgraça como essa. O que fazer para, mediante os sinais que a vida está emitindo, que nós precisamos de conversão, para que tomemos decisões que agradem a Deus, como obter o seu perdão. Então esse é o gentio. Esse é o gentio, ele não conhece a revelação. Ele não tem acesso à verdade. E o Senhor Jesus diz: vocês não podem se comportar como os pagãos. Vocês foram objeto de uma revelação. Deus se manifestou a vocês. Deus tem declarado a vocês e aos seus filhos que Ele é bom, que sua misericórdia dura para sempre, que Ele é Deus que sustenta o seu povo no deserto, que Ele é Deus que abre o mar para o seu povo passar a pés enxutos, que Ele é Deus que faz as muralhas de Jericó desmoronarem, que Ele é Deus que ressuscita mortos, que os impossíveis dos homens são possíveis para esse Deus, que Ele é o pastor da vida de vocês e por isso nada lhes faltará.
vocês têm a revelação, então se comportem como crentes. Vocês não são gentios, vocês não são pagãos, vocês não estão nas trevas. Olhem para esse planeta. Por acaso é racional acreditar que esse vírus está se espalhando pela humanidade à revelia da vontade soberana de Jeová, Deus Todo-Poderoso? Por acaso Deus está agora nos céus, em estado de perplexidade, assustado com o que houve e sem saber como retomar o controle da criação? É mais ou menos aquela história, e às vezes a gente aprende a teologia contando piada. É mais ou menos uma história que me contaram no interior de São Paulo. Eu fui pregar e me falaram do que um profeta disse para uma pessoa atribulada. Sempre aquela história, né, do profeta falando como se Deus estivesse falando através dele. Ele não lê um versículo. Ele vira, portanto, esse veículo inerrante da revelação, supostamente inerrante. Aí então, está lá o crente atribulado e o profeta se levantou e disse: porque meu servo, não te preocupes, porque eu farei o que estiver ao meu alcance para lhe ajudar. Quer dizer, o que escapar o controle da minha vontade, você me perdoe, você estará perdido, mas dentro daquilo que eu posso fazer, você pode contar comigo. É tão ridículo que a gente conta essa história, as pessoas caem na gargalhada. Mas olha, quando a gente ri de uma história como essa, nós estamos rindo de uma teologia que define Deus como se Deus fosse um super anjo, porque é um super anjo. Ele é mais do que um homem, porque criou esse planeta, mas não se encaixa na definição clássica da palavra Deus. Porque o Deus da teologia do Antigo e do Novo Testamento, sentido da palavra onipotência na Bíblia, completo controle sobre a criação. Seria um ato de incalculável irresponsabilidade Deus criar um mundo como esse, dentro dele colocar seres sensíveis, que choram por pai e mãe, que derramam lágrimas quentes pelos seus filhos, e entregá-los às forças cegas. E por ser um super anjo, sem a mínima dúvida, ele era capaz de antever os problemas que os seres criados à sua imagem e semelhança haveriam de enfrentar. E o seu desespero de ver as coisas fugindo do seu controle e, portanto, numa sucessão de causa e efeito interminável, num sistema fechado à intervenção de Deus, ele tão somente assistir à saga humana, homens enterrando os seus parentes, homens propósito. É interessante o diálogo de Cristo. Cristo vai direto ao ponto. Ele é firme. Ele é claro, prega com amor. Ele não esfrega a verdade na cara. Agora, ao mesmo tempo, ele diz: vocês não percebem que quem se dedica, quem vive em função dessas perguntas, que beberemos, com que nos vestiremos, o que comeremos, revela que não conheceu nada. Vocês conheceram a verdade. Olha, eu estou falando hoje na condição de um homem que tem 3 filhos dentro de casa, uma menina de 9 anos, tem minha nora, tem minha mãe de 82 anos, tenho sogro e sogra, e um mundo de responsabilidade. Estou certo que eu não poderei ficar dentro de casa durante essa crise, que o que vem por aí exigirá que eu seja pastor não apenas na internet, mas nas ruas. Bom, ou eu creio ou eu não creio. Pode parecer duro o que eu estou falando, muito seco, mas esse é o momento que Deus está dizendo para a sua igreja: fique no seu posto. Os gentios é que procuram estas coisas. Em vez de vocês estarem, portanto, focados nesses problemas, amargurados, dentro de casa, sabe, pensando em si mesmos, em processo de autocomiseração, reclamando da vida,
que vocês dediquem o seu pensamento a considerar a situação dos de fora, dos irmãos que perderam tudo, dos que haverão de enterrar os seus mortos na nossa cidade. Os gentios é que procuram todas estas coisas. E aí o Senhor Jesus usa o argumento do argumento. Por isso que me permita voltar aqui à nossa igreja. Eu estou aqui falando com os membros da Igreja Presbiteriana da Barra. E daí, portanto, a importância de, num momento como esse, nós considerarmos o fato de que a nossa igreja tem lidado com santo temor com essas questões, nunca oferecendo passe de mágica. Você, por favor, me permita dizer, nunca brincando, nunca dizendo que, sabe, que a vida nesse planeta, depois da conversão, seria absoluta tranquilidade para a vida do convertido. E sempre chamando a atenção do povo para a importância do conhecimento da doutrina. Olha, as pessoas que se dizem cristãs, que têm mais problemas na sua jornada espiritual, na sua vida espiritual, são aquelas às quais lhes falta entendimento espiritual. Então, não há nada mais importante para que a igreja esteja preparada para passar por um momento como esse, do que o conhecimento da verdade e a aplicação da verdade pelo Espírito Santo no seu coração. Porque, olha lá, o Senhor Jesus olha para os seus discípulos, formulando perguntas: que comeremos? Que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? E perguntas que não são feitas por idiotas. São perguntas que são feitas por seres que pensam e que olham ao seu redor e veem ameaças à sua vida. Contudo, o que o Senhor Jesus tenciona é que os discípulos não lidem com essas questões da maneira pagã, que eles devem fazer uma leitura dessas ameaças à sua vida que seja radicalmente evangélica. Por isso o remédio que Jesus oferece. Olha o remédio, porque nós poderíamos, num momento como esse, oferecer vários calmantes. Vários calmantes. Meu Deus, calmantes. Olha o remédio que o Senhor Jesus... Não, eu estou aqui fazendo uma pausa porque me ocorreu de usar uma ilustração que eu acho que não cabe. São certos profissionais que se espalharam agora pela sociedade, muitos dos quais fracassados, pastores que não conseguiram nada no ministério, que agora se aventura a dar conselhos para as pessoas por aí, cobrando por isso. Cobrando. Cadê eles num momento como esse? Num momento como esse, e olha, eu vou lhe dizer, é tolo o que precisa de um coronavírus para passar a pensar bem, para fazer perguntas à vida. Nós não precisamos, porque terminou o coronavírus, virão outras lutas. E outra coisa que precisa ser encarada por nós: o coronavírus não vai aumentar o número de mortes da nossa geração. Todos nós vamos morrer. Os 8 bilhões de seres humanos que se encontram vivos nesse momento, nesse planeta, vão todos morrer, com ou sem coronavírus. Então, numa hora como essa, em que nós estamos nus, em que a vida nos despiu, em que todas as nossas fortalezas desmoronaram, em que percebemos que não somos páreos para a vida, que nós nos encontramos diante de um Golias, que não podemos enfrentar com a mera força dos nossos braços. Numa hora como essa, só existe uma verdade que é capaz de impedir que caiamos na depressão mais profunda.
Só uma verdade que é capaz de manter a nossa sanidade mental num momento como esse. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Essa é a resposta. Preste atenção. É a única. Entende? Você está entendendo o ponto? É a única, não tem outra. Não há outra resposta para um momento como esse. Não tente, você e eu não temos para onde correr. E o impressionante, a resposta não é Deus. A resposta é o Pai. O Pai, porque não é a palavra Deus que é capaz de enxugar as nossas lágrimas num momento como esse. Mas sim o Deus que Jesus Cristo revelou no seu Evangelho, ao qual nós podemos chamar de Pai. E o que ele está dizendo, isso é glorioso demais para ser dito. O Pai conhece individualmente o seu povo. O Pai sabe que necessitais de todas elas. O Pai sabe qual é a demanda desse momento de João, de Maria, de José, de Pedro, de Antônio. Ele sabe. O Pai sabe que necessitais de todas elas, de maneira que nós não precisamos orar para passar informação para Deus. Pois Deus sabe, e sabe não apenas por ser onisciente, sabe porque Ele se afeiçoou pelo seu povo, sabe porque Ele tem interesse por nós, a tal ponto de contar os cabelos da nossa cabeça. O Pai sabe que necessitais de todas elas. E porque o Pai sabe, e eu sei que Ele sabe, eu não vou me comportar como pagão. Não vou. Os gentios é que procuram todas estas coisas. Qual é a resposta? Então, o que nós deveríamos dar para um momento como esse? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, não é momento para nós ficarmos dentro de casa temendo o anjo da morte. Não estou pedindo para você sair de casa. Não estou pedindo para você ir para as ruas. Não estou pedindo para você subir morro. Não estou pedindo para que você venha para a igreja. Horrível pregar aqui, sabe, de costas para o templo, com 3 pessoas aqui dentro me ouvindo. Quando uma verdade como essa é lida num contexto como o que nós estamos enfrentando, buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É evidente que Cristo quer que tiremos o foco de nós mesmos e lancemos os nossos olhos na direção daqueles que agonizam, endividados, famintos, doentes, tendo que cuidar dos seus parentes, lutando sozinhos, morando em apartamentos apertados, sem privacidade, a família submetida a um estresse insuportável, temores, ansiosos por voltar ao trabalho, sem saber como vão pagar as contas do próximo mês. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça nesses dias significa nós nos oferecermos a Deus nessa crise, a fim de que os seres humanos tenham contato com Cristo ao terem contato com você e comigo. Portanto, o que o Senhor Jesus declara? Vocês não são como os pagãos. Vocês conhecem o Pai. Então cessem de fazer essas perguntas. Procurem responder às perguntas dos que sofrem. E ofereçam-se a Deus para serem a resposta de Deus para as perguntas dos que padecem. E na firme certeza
de que enquanto vocês estiverem cuidando do que preocupa o Pai estará cuidando do que preocupa a vocês. Irmãos queridos, o que nos aguarda nessa cidade é algo assustador. É duro ter que dizer isso, mas talvez seja melhor nós sermos claros e nos prepararmos para o que virá, do que sermos tomados de surpresa, remetidos para uma depressão sem fim e deixando assim de cumprir a nossa missão. Porque tem que ter alguém na sociedade que seja portador da voz da esperança. Tem que ter alguém que se levante para dizer para esse vírus: tu vens contra a humanidade de modo sorrateiro, visível e aparentemente implacável. Mas nós servimos ao Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O Deus que tem se manifestado no tempo e no espaço. E você, anjo da morte, não nos impedirá de servir ao Senhor nosso Deus. Pelo contrário, justamente nesse período de trevas, que a luz do Evangelho haverá de brilhar nessa nação através do seu povo. Agora, nós precisamos estar preparados para o que virá, e só estaremos preparados se conseguirmos divisar o que pode acontecer e crermos nessas verdades. Primeiro nós temos que crer, tá? Com o coração firmado. O universo é regido pelo Pai soberano. O que não nos impede, portanto, ou o que não nos impede, contudo, de nós prepararmos o nosso coração para a tribulação. Eu tenho me dedicado esses dias à pregação através das redes sociais, não tenho saído delas, atendido centenas de mensagens de WhatsApp, que vêm de todos os cantos do país, e pregando e buscando informação. Então tenho lido jornais franceses, o Le Figaro, o Le Monde, os ingleses, o The Telegraph, The Independent, o Washington Post, o New York Times, CNN e os jornais brasileiros. E se a Itália, a Espanha estão de joelhos, e agora a Inglaterra começa a se desesperar, e o vírus se espalha pelos Estados Unidos, você imagine o que vai acontecer com as nossas cidades quando esse vírus chegar nas favelas. Não é que eu não esteja preocupado com a classe média a qual eu pertenço, bem como meus melhores amigos e familiares meus. Esse é o momento de nós manifestarmos um amor simétrico, todo abrangente, que envolve a vida do pobre e do rico, porque de certa forma todos foram tornados pobres. Mas na favela vai ser desesperador, exceto se ocorrer um milagre. Nós veremos cenas de corpos nas ruas, em macas, de famílias inteiras sem poder enterrar os seus entes queridos, com consequências profundas para a área da segurança pública. Haverá muita revolta. Médicos extenuados, desemprego e a fome batendo a porta da casa do necessitado. Pode ser que não aconteça. E para não acontecer, só cabe uma palavra: milagre em resposta à oração da igreja.
Agora, se aprouver a Deus que o que está acontecendo lá fora aconteça aqui dentro, e num cenário de muita pobreza, não vai ser fácil. As imagens nos perturbarão. Então, é um momento, eu me dirijo pastoralmente à minha querida igreja, de nós buscarmos o batismo com o Espírito Santo. E veja, é num momento como esse que Deus quer se revelar ao seu povo. Quando a gente clama e Ele diz: eis-me aqui. Eu não me surpreenderei se você declarar que esses dias foram os dias de mais proximidade com Cristo, e dias nos quais Deus se revelou a você da forma mais profunda. Busque. E qual é a razão de ser? Não apenas para a preservação da sua vida mental, emocional, espiritual, mas busque para que você seja útil. Mais do que nunca, o Rio de Janeiro, o Brasil, vão precisar de uma igreja viva. Nós não podemos estar com os demais chorando, nos arrastando pela vida e reclamando do destino. Esse é momento de nós fazermos como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então você tem pessoas para as quais você pode ligar. Certamente você tem algum dinheiro que pode compartilhar com alguém que está sofrendo. Há pessoas para as quais você pode enviar uma mensagem perguntando: parceiro, como é que está a sua vida? Porque muitos terão constrangimento de falar sobre suas dívidas, sobre a sua carência, sobre o seu desemprego. Então nós vamos ter que ter um amor muito proativo. Esse é o momento da necessidade da mais profunda manifestação de solidariedade humana. E a igreja deve ser a grande referência. Nós vamos precisar também de voluntários para a distribuição de cestas básicas, porque, só para você ter uma ideia, são 70 milhões de brasileiros que vivem com meio salário mínimo por mês. 70 milhões, eles têm seus nomes registrados no cadastro único. Desses 70 milhões, cerca de 40 milhões estão no Bolsa Família. Agora, há um número incontável de brasileiros, e ninguém sabe precisar quantos, que não estão no cadastro único. São os trabalhadores informais. Você tem trabalhadores informais que estão no cadastro único, e trabalhadores informais cujas dificuldades financeiras não são do conhecimento do poder público. Portanto, é momento de nós oferecermos essas dependências para a distribuição de cesta básica, se for necessário, para funcionar como hospital de campanha, e isso nós já fizemos, já foi tornado público, de nós nos oferecermos ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal, a fim de socorrermos esse mar de gente, num cenário em que o poder público revela fraqueza e necessidade de ajuda por parte da sociedade civil, a começar pela igreja. O governo do estado do Rio de Janeiro determinou distribuir 1,5 milhão de cestas básicas. Eu não sei como essa distribuição será feita. Nós estamos nos oferecendo ao governo do estado do Rio de Janeiro para ajudar nessa distribuição, pelo menos umas 7 favelas com as quais nós temos contato. Então tem muito trabalho pela frente. Outro apelo que eu faço a você, irmãos queridos, seria muito triste, no nosso reencontro, percebermos que a igreja foi abandonada por nós durante esse período. Que nós possamos dar esse testemunho, que a igreja, nesses dias de grande tribulação, não deixou de ser fiel a ela mesma. Porque cuidar da igreja é cuidar da nossa própria vida, é cuidar daquilo que não pode ser divorciado mais da sua família, da minha família, porque nós somos cristãos
E quando nós entregamos a vida a Jesus, nós somos batizados na igreja, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, e essa igreja tem contas a pagar. Temos compromissos a honrar. Tem pessoas que abriram mão de ter um salário regular a fim de viverem pela fé na dependência da boa vontade do próximo. Quem tomou essa decisão na vida tem que ser honrado pela igreja. Por isso eu peço que ao término desse culto, que você procure a conta bancária da igreja, e se puder o fazer, que você oferte generosamente, e pensando nesses dias de crise, se for possível, ajudar mais do que você costuma ajudar, para suprir a falta daqueles recursos que irmãos não vão poder dar em razão do desemprego, e para que a igreja tenha alguma reserva para ajudar os seus próprios membros, porque estamos prevendo que muita gente querida vai passar por provas severas nos próximos meses. Mas nós somos mais tempo diante de muitas perguntas sem respostas, mas há uma verdade que nós sabemos, sabe, que o Pai que está nos céus sabe o que precisamos, e por isso oferecemos a Ele a nossa vida, a fim de que Ele se revele à humanidade, ao Brasil, ao Rio de Janeiro, através de você e de mim. Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, nós pedimos que a Tua palavra seja aplicada com poder incomum no nosso coração, que o poder do Teu Espírito esteja sobre nós, que essa resposta de graça exceda em muito as dificuldades de momento, Senhor. Estamos passando por provas severas, por momento de grande insegurança entre as nações, Senhor. Estadistas estão em estado de perplexidade. Uma desgraça que tem ceifado a vida do pobre e a vida do rico, Senhor. Senhor querido, nós pedimos a Ti que esses sejam dias de batismo com o Espírito Santo. Que o Senhor encontre essa igreja, apesar de separada, de joelhos, Senhor, buscando Tua presença. Que a Bíblia se torne clara como jamais, Senhor, o foi na vida do seu povo, Senhor. Que o Senhor pastoreie a igreja presbiteriana da Barra. Guarda os seus membros, guarda os nossos filhos, Senhor. Ó Deus amado, e que em breve estejamos aqui de volta para grandes celebrações, cultos de ações de graça, e muito mais santos, muito mais belos, muito mais plenos da presença da Tua graça bendita e maravilhosa. Ouça o nosso clamor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Não leve em consideração as nossas iniquidades, e aceita a oferta das nossas vidas que fazemos a Ti, em nome de Jesus.